Pessoal, então nesse vídeo agora vamos dar continuidade à nossa aula de 2.11, né? Rede Wi-Fi 2.11, falando em protocolo MEC 2.11, né? CSMA, RTS e CTS. Então, primeiro antes de iniciar, deixar claro assim, esse protocolo nós estudamos devido a ele ser o protocolo que foi utilizado como base nas redes Wi-Fi, certo? Atualmente, o Wi-Fi 6, 802.11ax, não utiliza mais esse protocolo de acesso ao meio, utiliza o FDM. Porém, é importante a gente entender o CSMA, porque ele traz muitas informações sobre como tratar os problemas, aqueles problemas tipo de rede sem fio, de financiamento de sinal e terminais ocultos, tá? E aí isso vai ajudar a gente a entender, inclusive, outros algoritmos e outros protocolos. E lógico, lembrando, a tecnologia continua evoluindo, né? Então hoje o AX está com o FDM. Daqui a alguns anos, quando vier um novo padrão, pode trocar esse protocolo de acesso ao meio. Então por isso a gente ainda continua estudando CSMA/CA, mesmo o protocolo do padrão mais novo, né? Então não vou dizer que é o padrão atual, porque as Wi-Fi que utilizam esse protocolo CSMA/CA ainda existem muitas redes com esse protocolo, certo? Só que o padrão mais recente ele não utiliza mais, certo? E aí, essa é a primeira pergunta que vem, o padrão Ethernet, né? Ele, como vocês devem ter estudado, ele utiliza aquele CSMA/CD, que é um controle de acesso ao meio aleatório, do tipo aleatório, né? Então o terminal ele escuta o meio, se tiver livre ele envia, se tiver ocupado ele espera um tempo aleatório para transmitir. Então essa é a ideia básica, né? Só que lógico, como ele vai transmitir no tempo aleatório, pode ocorrer aquele problema de que ele está ali esperando o tempo para ele transmitir. Um milésimo de segundo antes de ele começar a transmitir, um outro terminal escutou e viu que o canal estava livre. Então ele escutou, o segundo equipamento escutou, viu que o canal estava livre e vai transmitir. Só que nesse meio tempo que ele vai transmitir, o primeiro que estava esperando o tempo aleatório começou a transmitir. Tá? Então quando ele espera o tempo aleatório e começa a transmitir. E aí ele na frente vai ter colisão, né? Vai gerar problema. Aquele tipo de problema, acho que não sei se já fizeram rede sem fio, né? De disputa, né? De concorrência, né? Lá quando a gente estuda processos, deadlock, essas coisas, é a mesma ideia, né? Tem um recurso que é o canal e tem competição para quem vai usar aquele canal. E aí pode haver colisão aqui. Essa colisão, então, no CSMA/CD, lá na internet, o que ele faz? Ele fica escutando, ele começa a transmitir, ao mesmo tempo que ele transmite, ele fica escutando. Se ele perceber que houve colisão, eu transmitindo, mas alguém se meteu no meio aqui e começou a transmitir junto, ele para de transmitir, o outro também vai perceber que houve colisão, para de transmitir, e aí eles escolhem cada um tempo aleatório para transmitir depois. Então esse é o protocolo lá do CSMA/CD padrão internet, né? No caso da rede sem fio, a gente tem que entender que construir um hardware que vai escutar se está tendo colisão, isso tem um elevado custo, é caro fazer isso, certo? A gente tem que lembrar que na rede sem fio um dos principais pontos é o evanescimento do sinal, né? Então o sinal ele já chega fraco lá no receptor. Então da mesma forma, se eu for tentar escutar o que está chegando lá no receptor, as interferências estão chegando lá, isso vai chegar muito fraco para mim. Então eu vou acabar tendo que construir um hardware mais caro para eu saber se está tendo interferência, se está tendo colisão, do que um hardware para realmente eu transmitir. Então assim, custa caro, assim, é inviável financeiramente construir um hardware para ficar
escutando se houve colisão. E mesmo que eu construa esse errado, ainda tem aquele problema lá do terminal oculto, né? Então, deixa eu botar aqui a figura só para a gente lembrar. Né? Então, aqui no terminal oculto, eu tenho o H1 e tenho o H2. Os dois estão na área de cobertura do AP. Só que o H1 não consegue escutar o H2 e vice-versa. O H2 não consegue escutar o H1. Então, se o H1 começar a transmitir, mesmo que ele fique escutando, ele nunca vai conseguir, mesmo que eu construa o hardware caríssimo, ele nunca vai conseguir escutar o H2, porque o sinal do H2 não chega até ele. Né? A colisão ela ocorre aqui, né? E esse cara não consegue escutar tudo que o AP escuta. Então, mesmo construindo hardware caríssimo, para isso eu não conseguiria ainda resolver todo o problema. Então, por isso, o protocolo CSMA continua sendo um aleatório, continua tendo aquela ideia de escutar antes de transmitir. Se tiver ocupado, espera um tempo aleatório para depois transmitir. Continua essa mesma ideia, só que em vez dele detectar colisões, ele trabalha em evitar colisões. Né? Então, a ideia do CSMA é montar o algoritmo de forma que evite colisões ao máximo. Né? Então, quando uma estação começa a transmitir um quadro, ela transmite integralmente, porque ela já inicialmente se precaveu para não ter colisões. Então, ela vai transmitir integralmente. Se houver colisão, isso é prejudicial, porque, como eu disse, né, a estação não vai conseguir escutar que houve colisão e vai passar um tempão ali transmitindo e depois vai descobrir que aquele tempão e toda aquela energia gasta para transmitir foi perdida. Né? Então, tem que evitar a colisão. E aí o MEC 802.11 ele implementa o que a gente chama de reconhecimento de camada de enlace. O que é isso? Bem, então ele vai transmitir integralmente, né? E não vai conseguir escutar se houve colisão. Se ele não vai conseguir escutar que houve colisão, como é que ele vai saber que o quadro chegou sem problemas do outro lado? Então, para ele saber que chegou sem problemas do outro lado, no caso você tinha transmitido para o ponto de acesso, né, o receptor tem que enviar uma sinalização de volta para ele dizendo: olha, eu recebi, chegou sem erro, ou consegui corrigir, enfim, o quadro chegou, está tudo ok, pode enviar o próximo ou finalizar a transmissão. Né? Então, o 802.11 ele implementa esse reconhecimento de camada de enlace. Então, quando um quadro passa na verificação CRC, né? Então chegou um quadro do outro lado lá, o receptor recebeu aquele quadro, verificou que os bits estão corretos, ou corrigiu, viu que tinha erro e conseguiu corrigir, está ok. Essa estação que recebeu lá, o que é o destino, né, vai esperar um tempo, um pequeno tempo, e vai depois enviar um quadro curto chamado interquadro. Se a estação que originou o quadro, né, que enviou aquele quadro, receber essa sinalização, legal, ele já sabe que chegou sem problema do outro lado. Se ele não receber esse quadro, então ele envia novamente se não receber o quadro de sinalização, ele envia novamente o quadro que está querendo transmitir. Né? Então tem aqui um desenho, né? E aqui é uma melhor descrição de como vai funcionar. Então esse protocolo 202.11 de acesso a e-mail para esses casos, né? Então aqui é a origem, aqui é o destino. Eu quero transmitir um quadro, né? Daqui para cá, da origem ao destino. Então escuta ao meio, certo? E espera um tempo, um pequeno tempo, um curto tempo. Esse curto tempo que ele escuta, ele continua verificando se há colisão, certo? Se há interferência. E depois ele começa a enviar os dados. Esse cara recebe os dados, espera um certo tempo e devolve um quadro de sinalização, um MAC, né, que a gente costuma chamar, dizendo: olha, o quadro foi recebido. Se esse cara não receber esse quadro, então ele entende que houve um problema, houve provavelmente uma colisão, interferência, alguma coisa,
ele vai esperar um tempo aleatório e vai tentar transmitir de novo. Tá? Então, se inicialmente, pegando aqui, né? Se inicialmente a estação perceber que o canal está ocioso, isso aqui é a estação origem, né? Ela transmitirá seu quadro após um curto período de tempo conhecido como espaçamento interquadros distribuído. Então, espera um pequeno tempo e transmite. Então, caso contrário, então, se não tava, o canal não estava ocioso, se não estava livre, a estação escolherá um valor aleatório de recuo, usando recuo exponencial binário. Então, aquela ideia lá, olha, vou tentar transmitir, está ocupado, então espera um valor aleatório. Aí ele pega e tenta transmitir de novo na capa de valor aleatório. Se der problema de novo, se tiver de novo ocupado, ele vai de novo esperar um tempo aleatório, só que aí vai dobrando, né, aquele tempo. Antes ele era um tempo aleatório no intervalo de 0 a 1 segundo. Na próxima tentativa vai ser de 0 a 2 segundos, na próxima é de 0 a 4, na próxima é de 0 a 8, e depois de 0 a 16, então vai dobrando esse intervalo aí, né? Também esse intervalo. Então, usando o recuo exponencial binário, e fará a contagem regressiva a partir desse valor quando perceber que o canal está ocioso. Então ele viu que estava ocupado, sorteou um número aleatório lá e vai ficar esperando aquele tempo para transmitir. Só que aquela contagem regressiva, ela só ocorre enquanto o canal está ocioso. Né? Se o canal ficar ocupado, ele congela aquele valor. Então ele fica ali sempre escutando. Ele congela aquele valor se o canal estiver ocupado. Né? Então, se a estação perceber que o canal está ocupado, o valor do contador permanecerá congelado. Quando o contador chegar a 0, tá? Note que isso pode ocorrer somente quando a estação perceber que o canal está ocioso. Né? Então, quando chegar em 0, só chega em 0 quando está ocioso. A estação transmitirá o quadro inteiro, então ficará esperando o reconhecimento. Ela transmite todo o quadro, ela já detectou que o canal estava ocioso ou que estava ocupado e esperou o tempo aleatório. Quando chegou o momento de transmitir pela contagem regressiva lá, que só ocorreu enquanto estava ocioso, ela tem ali, não tem garantia, mas ela tem uma alta chance do canal realmente estar ocioso, então vai transmitir, certo? E aí ela transmite o quadro inteiro. Se receber um reconhecimento, a estação transmissora saberá que o quadro foi corretamente recebido. Então, recebeu o ACK depois de volta, sabe que o quadro foi recebido. Se não receber esse reconhecimento, sabe que teve algum problema. E aí vai tentar retransmitir novamente. Perceba que aqui funciona muito bem se não tiver terminais ocultos, certo? Porque se não tiver terminais ocultos, se todo mundo se escuta, certo? Tem esse, eu quero transmitir para cá. Tem um outro elemento tentando transmitir também. Eles escutaram o canal e viram que está ocupado. Então, cada um vai escolher um número aleatório. Como é aleatório, o provável, né, é que cada um vai ter um tempo diferente de quando vai transmitir. Exatamente porque a contagem regressiva dele vai ser de valores diferentes, né? E eles só vão fazer a contagem regressiva enquanto o canal estiver ocioso. Eles estão fazendo a contagem regressiva. Um outro começou a transmitir, eles param a contagem deles. Congelam a contagem. Quando o canal ficar livre de novo, ocioso novamente, eles continuam a contagem regressiva. Quando o primeiro zerar a contagem, só vai zerar porque o canal está livre. Então ele começa a transmitir. Quando ele começa a transmitir, o outro, que também está fazendo a contagem regressiva, automaticamente vai congelar o valor dele. Então ele vai conseguir transmitir tudo. Se alguém não estava participando dessa contagem regressiva, né, vai escutar o canal, vai ver que o canal não está livre, está ocioso, não vai transmitir, vai entrar também em contagem regressiva, certo? Que só vai ocorrer quando ele acabar de transmitir o quadro dele. Tá? Então, quando não tem terminais ocultos, funciona com poucos problemas, né? Ocorrem pouquíssimas colisões, que é exatamente o objetivo, evitar colisões, né? E quando há terminais ocultos? Quando há terminais ocultos,
Ocorre que por exemplo, esse aqui vai fazer a contagem regressiva. Ele pegou e transmitiu. Aí teve problema lá, colisão. Ele não escutou que houve colisão. Ele vai saber que deu problema na transmissão dele porque não vai vir o AQ, certo? Então ele transmitiu tudo. Esperou o AQ, não veio o AQ. Aqui é a mesma coisa, ele transmitiu tudo. Esperou o AQ, não veio o AQ. Então, primeiro, toda a energia que foi gasta na transmissão e todo o tempo que foi gasto na transmissão vai ser perdido. Tanto do H1 quanto do H2. E os dois vão entrar em modo de contagem regressiva. Certo? Então vai ser sorteado o número aleatório para H1 e o número aleatório para H2. H1 vai receber esse número aleatório, vai olhar o canal e para ele o canal está livre. Ele não consegue enxergar o H2. E da mesma forma o H2 vai olhar para o canal e dizer, está livre, ele não consegue entrar. Então os dois vão entrar em contagem regressiva. Vai chegar um momento em que um deles vai começar a transmitir. O outro, que está em contagem regressiva, não vai escutar que o H2, por exemplo, que está em contagem regressiva. Digamos que o H1 começou a transmitir. O H2 está em contagem regressiva, não vai escutar que H1 está transmitindo. Não vai congelar a contagem regressiva dele. Vai zerar a contagem regressiva e vai começar a transmitir e vai colidir de novo. Então, terminais ocultos vão ficar gerando sempre esse problema. Certo? Sempre não, porque pelos valores aleatórios, né, que vão aumentando de tempo em tempo, né, aquele recuo exponencial binário, em algum momento, né, o tempo que ele vai esperar fazendo a contagem regressiva vai ser tão grande que vai dar tempo do H1 fazer toda a transmissão dele, ou o contrário, o tempo que o H1 vai fazer a contagem regressiva vai ser suficiente para que o H2 transmita todo o quadro dele e aí as coisas continuam. Mas até isso acontecer, houve muita perda de tempo, energia, muita colisão e assim por diante. Então, para melhorar, né, a transmissão no sentido de evitar essas colisões que ocorrem devido a terminal oculto, então perceba que o evitar colisões já está ocorrendo, né? Aqui a forma de trabalhar do CSMA-CA já é para evitar colisões, porém não é tão eficiente, não é eficiente para colisões quando tem terminais ocultos, né? Então, para resolver esse problema, ou para minimizar esse problema, eu coloco assim, né? Sempre em protocolo e algoritmos de comunicação de dados, as coisas não são totalmente resolvidas, né? Então, para minimizar esse problema, é implementado o protocolo CSMA-CA com RTS e CTS. O que é o RTS e CTS? O RTS é o Request to Send, é um quadro de sinalização que é enviado para o ponto de acesso a partir do terminal, é enviado da origem para o receptor para dizer, olha, eu quero transmitir, eu vou transmitir, né? Uma requisição para transmitir. Então, a origem aqui, né, essa estação escutou o canal, viu que o canal está livre, espera aquele tempinho lá e envia não já o quadro de dados dele, ele envia o RTS, que é um pequeno quadro de sinalização para dizer, olha, eu quero transmitir. Aí esse receptor aqui, no caso um ponto de acesso, o destino, né, espera também aquele tempo curto e devolve um quadro de sinalização, né, o AQ do RTS. Ele envia, olha, livre para transmitir, realmente o canal está livre. Então esse cara aqui, assim, ele escutou e viu que o canal está livre, mas está livre para ele e não tem certeza que aqui não tem terminais ocultos interferindo. Então o RTS é basicamente um pedido, eu posso transmitir, realmente está livre? Se vier um CTS, significa que ele está dizendo sim, está livre, pode transmitir, não tem ninguém interferindo realmente. E aí depois é que realmente ele transmite, ele realmente vai transmitir os dados, né? Depois de um certo tempo, espera um certo tempo, devolve o AQ se a transmissão foi bem sucedida. Então tem esse primeiro pede para transmitir e a resposta sim, pode transmitir. Qual é a vantagem de incluir esse RTS e CTS aqui? O RTS, quem envia a origem para o destino. Os terminais estão ocultos não vão escutar o RTS. Se eles escutassem, o problema já teria resolvido. Olha, eu vou transmitir, eu vi que o sinal está ali, vou transmitir. Todo mundo que escuta o RTS já sabe, não vou transmitir agora porque alguém vai transmitir.
problema é que os terminais estão ocultos, então esses aqui não vão escutar o RTS, certo? Quem vai escutar o RTS é o ponto de acesso. Só que se realmente estiver livre e o ponto de acesso, que é no nosso caso, nosso destino, enviar um CTS dizendo, olha, sim, está livre, pode transmitir, todo mundo vai escutar, certo? É porque assim, os terminais ocultos, eles são ocultos entre si, né? Eles não são ocultos para o ponto de acesso. Se esse cara está oculto para o ponto de acesso, então na verdade ele não consegue se conectar nesse ponto de acesso. Ele não consegue se associar a esse ponto de acesso, certo? Então, quando o ponto de acesso aqui, esse meu destino, envia um CTS, todo mundo escuta esse CTS. Aí esses caras aqui, que estão ocultos para esse primeiro, eles vão escutar e vão entender, olha, o canal foi liberado, foi reservado para alguém transmitir. Nessa solicitação que veio de RTS, esse cara diz o tempo que ele precisa de transmissão. Então, nesse CTS aqui de resposta, ele diz, olha, o canal está reservado para ti, pode transmitir e vai ficar reservado durante tanto tempo, que é um tempo que garante o envio dos dados e o ACK. E aí todo mundo aqui sabe que não pode transmitir durante esse intervalo de tempo, né? Então é uma reserva do canal. E assim a comunicação ocorre, né? Lógico que ainda pode ocorrer de ter problema. Então esse cara aqui, quando o ponto de acesso mandou o CTS, esse aqui ocorreu um ruído muito próximo dele e esse aqui não conseguiu escutar o CTS. Então ele não vai se abster de transmitir quando ele quiser, certo? Porque ele não escutou o CTS devido a ruídos. Mas isso é algo assim, que não vai ocorrer com tanta frequência. Se a interferência nele é tão grande que ele não consegue escutar o CTS, então ele não está conseguindo realmente usar essa rede aqui, né? Certo? Ele não vai conseguir nem mandar os quadros de dados dele. Além disso, por mais que ocorra isso de vez em quando, esse CTS e esse RTS, eles são muito menores do que o quadro de dados. Gastam muito menos energia e muito menos tempo. Então perder esse tempo, essa energia, porque deu colisão no RTS-CTS, não consome tanto, assim, tudo é relação custo e benefício, né? O algoritmo está ficando mais complicado, a gente está gastando mais energia, está tendo mais quadros de sinalização, ocupando mais o canal com controle, não com dados, aí a taxa de transmissão baixa, né? Então aquilo que eu comentei lá no início, o padrão, o CERN 2.11ax permite até 9.6 gigabits por segundo. Aquilo é teórico. Na prática, vão ter RTS, CTS, tempo de espera, isso e aquilo. E aí isso vai reduzindo aquela taxa, né? E aí na prática fica ali em 1.2 gigabits por segundo. Então tem ali todo um protocolo, um controle mais complexo. Complica mais, diminui a taxa, mas na prática permite que os dados sejam transmitidos com menos colisão. Então na prática as redes funcionam melhor, porque eu vou realmente transmitir o que eu preciso transmitir, certo? Então esse é o protocolo MAC utilizando RTS e CTS. Agora nós vamos falar sobre o quadro do 802.11. Então assim como vocês viram lá no quadro do padrão internet 802.3, né? Esse quadro ele tem várias informações para permitir o controle e gerência, né, da transmissão na camada de enlace. Lembrando, né, voltando um pouquinho aqui lá, só pegar uma figura. Então lembrando, né, aqui na minha camada de enlace, onde a gente está tratando, o nosso quadro ele tem o que? O cabeçalho da camada de enlace e tem a parte que é a mensagem e o cabeçalho das outras camadas. Então tudo isso aqui, mensagem mais os cabeçalhos das camadas de cima, não são tratados na camada de enlace. Então isso tudo vai estar aqui na carga útil.
O restante é o cabeçalho do quadro, certo? Aí tem o controle do quadro, que envolve, por exemplo, a versão do protocolo, o tipo, o subtipo, criptografia utilizada, várias informações. Duração daquele quadro. E, assim, o que muda significativamente em relação ao quadro Ethernet é que aqui nós temos 4 campos de endereço. Aí, peraí, mas 4 campos de endereço? Por que são necessários 4 campos de endereço? Isso que a gente vai estar tratando aqui agora. Primeiro, lembrando que a gente está vendo especificamente o caso das redes de infraestrutura, certo? Então nós vamos tratar de infraestrutura aqui, rede de infraestrutura. Rede de infraestrutura, nós não utilizamos o endereço 4, usamos só o endereço 1, 2 e 3. Além disso, lembrar que na infraestrutura eu tenho meu ponto de acesso. Esse meu ponto de acesso, o objetivo dele, né, é que essa BSS aqui, que está ligada a uma determinada rede, que permita que os clientes dessas estações tenham acesso ao roteador e à internet, certo? Então, quando essa estação móvel vai transmitir, ela não transmite só para o access point, assim, não transmite quadros que são endereçados ao access point. Ela transmite quadros que são endereçados à internet. Lógico, pode transmitir para o access point se ele tiver ali alguma aplicação específica. Enfim, vão ter quadros que vão ser para o access point, né? Quadros de controle, mas os quadros de dados, as aplicações, elas vão estar tentando acessar o mundo externo, né? E então, esse endereço, como é que eles vão funcionar? O endereço 2, ele vai ter o endereço MAC, lembra que é camada de enlace, não tem IP aí. Então ele vai ter o endereço MAC da estação que transmite o quadro. Assim, se uma estação sem fio transmite o quadro, o endereço MAC daquela estação será inserido no campo endereço 2. De mesmo modo, ou de modo semelhante, né? Se um AP transmite o quadro, o endereço MAC do AP será inserido no campo. Então é de quem está transmitindo aquele quadro especificamente. O endereço 1 é o endereço MAC da estação sem fio que vai receber o quadro. Se uma estação móvel sem fio transmite o quadro, o endereço 1 conterá o endereço MAC do AP, certo? E se o AP transmitir o quadro, o endereço 1 conterá o endereço MAC da estação sem fio de destino. Então, o endereço 2 é quem envia o quadro, o endereço 1 é quem recebe o quadro. Endereço 3. Então, lembrando que da BSS, com ponto de acesso que vai acessar o roteador, certo? O endereço 3 ele vai conter o endereço MAC da interface do roteador ligada com o ponto de acesso, tá? Então, por isso, no modo de infraestrutura, eu preciso de 3 endereços. Quem está enviando e quem está transmitindo. Além de quem está enviando e quem está transmitindo, eu sei que esse ponto de acesso está ligado com o roteador. Então, qual é o endereço MAC da interface desse roteador aqui, certo? Para a gente entender melhor porque é importante ter a interface desse roteador no quadro. Lembrando que o quadro que a gente está falando é o quadro de transmissão do EC2.11, ou seja, o quadro que passa daqui para cá nessa interface sem fio. Aqui, quando o AP for transmitir a mensagem para o roteador, vai ser um outro quadro. Se aqui for Ethernet, por exemplo, vai ser o quadro Ethernet. Então vai pegar os dados ali que vieram pelo quadro EC2.11 e vai mapear, vai criar um novo quadro EC2.3 para passar para o roteador. Da mesma forma, se o roteador está enviando para o AP um quadro, e aqui é o padrão Ethernet, então vai vir pelo padrão Ethernet, quadro Ethernet. Aí o AP vai pegar aquele quadro e vai converter para o EC2.11. E aí, para entender melhor isso aí, então, se eu vou transmitir do R1 para o H1, ou seja, eu vou transmitir do roteador para o H1. Então, o roteador que conhece o IP do H1, então o roteador ele trabalha com IP, certo? Ele conhece o IP do H1. Então, ele vai utilizar um ARP para descobrir qual é o endereço MAC desse H1. E aí vai vir a resposta, o endereço MAC é X. Após ele obter esse endereço MAC do H1, a interface do roteador vai encapsular um datagrama no quadro Ethernet,
onde o campo de endereço de origem desse quadro contém o endereço MAC do R1 dele, tá? Então um campo de endereço de origem é o roteador. O campo de endereço do destino é o MAC do H1. Então nesse quadro que vai ser enviado para cá, não tem o endereço MAC do ponto de acesso, certo? Tem, olha, o MAC do quem está enviando, o MAC de quem está recebendo. Quando o quadro Ethernet chegar aqui no ponto de acesso, ele vai ver que aquele quadro que chegou não está endereçado para ele. Não, o endereço MAC lá de destino não é o dele, é o do H1. Então ele vai pegar e vai enviar pela estação sem fio aquele quadro. Então quando o quadro Ethernet chega ao AP, este converte o quadro 802.3 para o quadro 802.11, antes de transmiti-lo para o canal sem fio. O ponto de acesso preenche o endereço 1 e o endereço 2 com o endereço MAC da H1 e seu próprio endereço MAC, respectivamente. Para o endereço 3, o AP insere o endereço MAC do R1. Então, quando ele for gerar esse quadro aqui, o endereço 2 é de quem? É de quem está recebendo, né? Eu sempre confundo aqui. Endereço 2 desta transmite, tá? Então, no 2, ele vai colocar o MAC, assim, na hora já de montar o quadro assim 2.11. No endereço 2, ele vai colocar o MAC dele, que é ele quem está transmitindo para o H1. No campo 1, no endereço 1, ele vai botar o endereço MAC do H1, que é para dizer que ele é quem tem que receber. E no campo 3, ele vai botar o endereço MAC do roteador, para indicar que quem está enviando aquele quadro, na verdade, é o roteador. Ele está apenas repassando para o H1. Tá? Então, dessa maneira, H1 pode determinar o endereço MAC da interface do roteador que enviou o datagrama para a subrede. Então, agora o H1 ele sabe quem enviou aquele pacote para ele. Se viesse só o endereço MAC aqui do ponto de acesso, ele nunca iria saber quem enviou aquele quadro para ele. Não iria saber se quem enviou foi o próprio ponto de acesso que gerou aquele quadro, se foi alguma outra estação que pediu para enviar para ele, se veio do mundo externo, então não teria como ele saber. E no contrário, se o H1 for enviar para o R1, então a H1 cria um quadro 802.11, né, ele é a origem, preenche os campos endereço 1 e endereço 2 com o MAC do AP e o endereço MAC do H1, né, do AP e do H1. Só que se ele botar só o endereço do ponto de acesso, que é para quem aquele quadro vai chegar, e botar só o endereço MAC dele, para dizer que é ele quem está enviando, quando o quadro chegar aqui, esse ponto de acesso não vai ter como passar para cá, certo? Não tem como passar para cá, porque não tem sinalização. Para quem, para onde vai esse quadro? Chegou, é para mim, é para outro lugar. Então, o H1, quando ele cria o quadro, esse 2.11, no endereço 13 ele coloca o MAC do R1. Aí quando o quadro 802.11 chega no ponto de acesso, ele é convertido para o quadro Ethernet e aí é colocado, ó, no endereço de destino o endereço do R1, o endereço de envio da origem, o H1. E aí esse cara recebe, sabendo que o H1 enviou para ele, sem nem precisar saber que tem um ponto de acesso aqui no meio. Então, para o roteador, o ponto de acesso aqui no meio, né, no quadro que ele recebe pela Ethernet, esse ponto de acesso aqui no meio não existe. Então, para o roteador, eu colocar aqui uma rede Ethernet com switch, ou colocar um ponto de acesso wireless, não faz diferença. Certo? A diferença vai ser exatamente na camada de enlace no quadro do 802.11. E assim a gente consegue conectar a rede sem precisar mudar nada no roteador e consegue trabalhar sem precisar ter uma camada a mais aqui no ponto de acesso. Lembrem, é isso que a gente sempre tem que lembrar, o ponto de acesso ele só trabalha com a camada física e enlace. Os dados que vão ser transmitidos aqui, né? Então, minha estação móvel provavelmente vai enviar um pacotinho lá da aplicação, certo? Uma mensagem lá da aplicação, lá da origem. Então no meio vai vir informação da camada de transporte da rede, vai vir o IP. Então poderia, né, pelo IP, esse ponto de acesso olhar, esse IP não é o meu, então passa para o roteador.
Só que para fazer isso, teria que implementar no ponto de acesso outras camadas. Esse ponto de acesso aí não trabalha com camada de rede. O endereço IP que vai vir nos dados aqui que ele vai transmitir, para dizer quem é o final, quem vai tratar isso é o roteador. O ponto de acesso não trata. Aqui a comunicação toda é por endereço MAC, certo? Por endereço físico. Então por isso precisa ter esses campos a mais. No modo de ad hoc, aquele quarto endereço ele é utilizado porque podem ter muitos saltos, tá? Se a gente não vou entrar em detalhe de como funciona aquele modo, e aí fica, na verdade, como parte de uma tarefa para você, né? Então aqui a gente falou do quadro 2.11, mas tratou especificamente dos campos de endereçamento, né? E especificamente 1, 2 e 3 que trata de redes de infraestrutura, né? Mas tem outros campos. Então, tarefa aqui, para você fazer a segunda tarefa, a primeira tarefa é aquela do NES, que na aula 5 a gente vai conversar sobre ela, aquela de preparar o ambiente NES, instalar e tudo mais. Essa é a nossa segunda tarefa. Fazer uma pesquisa sobre os demais campos do quadro. Então, pesquisa que eu digo um estudo, né? Vocês vão procurar um material. No livro tem informação e tem muita informação disponível pela internet. Vocês não vão ter dificuldade de encontrar informação. Na verdade, vão ter uma avalanche de informação sobre esse quadro. Então, vocês devem estudar os outros elementos do quadro, além dos campos de endereço, e apresentar 2 exemplos práticos de utilização desses campos. Então, por exemplo, esse aqui, que eu expliquei a vocês esse funcionamento, é exemplo de como feito o encaminhamento dos quadros e conversão para o modo Ethernet, né, para o protocolo Ethernet, usando aqueles campos de endereçamento para rede de infraestrutura. Uma aplicação, algo que vocês podem apresentar, por exemplo, é no modo modo ad hoc, como é que funciona aqueles 4 campos, né? Além disso, tem outras informações ali, né? O app para dizer criptografia. Então, como é que aquele campo é utilizado dentro da questão de criptografia da rede sem fio, do acesso à rede sem fio, certo? E outras aplicações que vocês acharem interessantes. Então, estudar o quadro e apresentar 2 exemplos de como aqueles campos específicos são utilizados para que o 802.11 funcione, certo? Algumas coisas que nós não falamos também, que talvez vocês tenham dúvida, é que nós não tratamos, né, da questão da chave, criptografia. Então, em geral, o que ocorre é que, acho que eu até passei aqui, até estava no slide, mas eu passei. Deixa eu só voltar aqui. Isso então faltou colocar um item que era para lembrar de comentar com vocês, e aí por isso acabei passando batido, mas lembrei agora, em relação o nosso ponto de acesso aqui, né? Para pegar aqui, então o nosso ponto de acesso, ele implementa, assim, na verdade, o protocolo licença 2.11 tem várias funções que para o 2.11 funcionar não vão estar descritas ali no padrão. Então, por exemplo, a questão de segurança da rede. Ele dá opções de segurança para a rede e permite que outras também sejam utilizadas. Essa é a ideia, né? Então, a parte de segurança aqui na rede, existem várias formas de fazer. Você pode, por exemplo, entrar lá no sistema de configuração do ponto de acesso e dizer, olha, as máquinas que vão se conectar são apenas essas aqui, e passar o endereço MAC delas. Então, redes corporativas de empresas, por exemplo, o funcionamento é assim, você até pode chegar e conseguir enxergar o Wi-Fi, logar no Wi-Fi, ou conectar o cabo de rede no seu computador, mas você não vai ter acesso porque aquele seu computador não está registrado para ter acesso
ou seja, o endereço MAC daquela interface não está registrado para ter acesso. Essa é uma forma de gerenciar esse acesso. Só que isso é trabalhoso. Imagina no shopping, por exemplo, eu quero dar acesso aos meus clientes. Aí eu teria que ter um técnico lá para que toda vez que alguém chegasse com um celular na loja, quisesse acessar a internet, a pessoa cadastrasse o endereço MAC daquele cliente, né? Então existem outras soluções que são baseadas em credenciais, né? Nome de usuário, senha. E aí essas outras soluções, elas podem ser implementadas no ponto de acesso pelo fabricante, e aí tem algumas tecnologias que são utilizadas, né? Criptografia, WEP, WPA, WPA2, que são que foram definidas e implementadas pelo Wi-Fi Alliance e não pelo I3E, tá? E acabou se popularizando. E também existem soluções de você utilizar um servidor externo de autenticação. Então, por exemplo, na UFOPA tem ali várias redes, vários pontos de acesso espalhados. E aí a gente não vai cadastrar para cada ponto de acesso um usuário e uma senha para distribuir para as pessoas, para os alunos, professores, técnicos e todo mundo da comunidade acadêmica ali. Se eu conectar nesse ponto de acesso é uma senha, é um usuário e senha, nesse outro é outro usuário e senha, nesse outro usuário e senha. E também colocar o mesmo usuário e senha para todo mundo. No final vai acabar virando uma rede pública, todo mundo vai passar a senha para todo mundo. O ideal é que cada pessoa, ao se conectar numa rede desse tipo, que ela se conecte com um usuário e senha pessoal, né? Para que o sistema saiba quem está logando ali, né? Então, na nossa rede em casa, a gente tem um usuário e uma senha. Na verdade, não tem nenhum usuário, né? Tem apenas uma senha para conectar no ponto de acesso, né? Aparece a rede, eu clico e coloco a senha. E eu dou essa senha para quem eu quiser. Numa rede como da UFOPA, aí a gente precisa entrar com um usuário e com uma senha que é a senha daquele usuário, exatamente para saber quem está logando na rede, né? E esse mesmo usuário e senha é utilizado em outros. Se eu for para um outro ponto de acesso em outro local, outro ponto de acesso em outro local. Inclusive eu posso usar o mesmo usuário e senha na internet. Entrei numa rede de uma outra universidade. Dependendo de como foi implementado esse serviço, é possível até que eu tenha acesso à rede daquela outra universidade com meu usuário e senha da UFOPA, por exemplo, né? E aí, então, o que ocorre? Esse serviço de autenticação, ele vai estar num servidor separado, ligado aqui de alguma forma ao roteador, ele não está na BSS. Então existem várias formas de tratar essa questão da segurança do acesso às redes wireless, às redes 2.11, mas que também não é foco do nosso estudo, tá? Então fica apenas a título de conhecimento mais superficial. E lógico, com quem a gente já está estudando, vocês têm plena condição de pesquisar e se aprofundar no assunto, se for de interesse de alguém estudar um pouco mais sobre essa parte de segurança de rede, tá? Então, até nossa aula síncrona. Obrigado aí pela atenção de todos. Até mais, qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Podem passar e-mail, ou se for possível, tirar as dúvidas na aula síncrona, né? Então, pessoal, obrigado.